1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, nós veremos a apostasia dos últimos dias e as doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo vai tratar dos falsos mestres e dos falsos ensinos que já vinham infestando a igreja em Éfeso. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo avisa a igreja, através de Paulo, que nos últimos tempos algumas pessoas iriam se afastar da verdade do Evangelho e abandonar a fé. Essas pessoas seriam seduzidas por demônios, que são chamados de espíritos enganadores, que usam a vida de homens e mulheres para enganar e levar as pessoas ao erro. Eles são curandeiros ambulantes, malandros da fé, falsos profetas. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo fala que essas pessoas que enganam são pessoas hipócritas, são atores da fé. Fingem uma fé verdadeira, mas são firmados na mentira. Eles têm uma mente morta, fechada e insensível. São pessoas falsas, dissimuladas e perigosas, porque levam outras pessoas a se desviarem da fé, da palavra de Deus, para seguir ensinos de demônios. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Paulo está denunciando dois ensinos falsos, duas proibições dos falsos mestres, a de se casar e de comer certos alimentos. Esses falsos mestres promoviam na igreja um ascetismo rígido e falso. Aqueles que seguiam esse falso ensino tinham de evitar o casamento e praticar a abstinência de certos alimentos. Portanto, a palavra de Deus diz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. O casamento foi constituído por Deus, e não deve ser proibido. Paulo fala que o alimento Deus criou para o seu povo e deve ser recebido com ações de graças. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Deus é o Criador e a sua criação é boa. Ele criou o alimento para o homem e não há nada que rejeitar, sendo recebido com oração. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A comida é santificada, separada para Deus pelo mandamento de Deus e por oração. Então, quando for comer alguma comida ou algum alimento, seja na rua ou na casa de alguém, consagre a Deus em oração, que esse alimento será santificado